As experiências quase-morte, também chamadas de EQM, são fenômenos que intrigam tanto os médicos quanto os leigos. Afinal, não é fácil explicar os inúmeros relatos que se assemelham de túneis, luzes e entendimento diferenciado de todo o mundo e da vida humana. Pessoas que saem do corpo e que se encontram com entes já falecidos ou seres de luz permeiam o imaginário popular, aparecendo em filmes e séries televisivas. Mas, na vida real, esses relatos também impressionam e nos fazem questionar se realmente existe vida após a morte. O que são as experiências quase-morte? Como o próprio nome indica, as experiências quase-morte, EQM, são aquelas em que um indivíduo é dado como morto por alguns minutos, sem batimentos cardíacos e sinais de atividade cerebral. Mas acaba retornando à vida, geralmente com histórias surpreendentes sobre o outro lado. Para a ciência, esse ainda é um universo um tanto quanto controverso. Mesmo com muitos estudiosos tentando entender e avaliar a precisão desses relatos, nenhuma teoria foi aceita como verdadeira até o momento. O que relatam as pessoas que passam por essa experiência? Embora o tema seja polêmico, alguns estudiosos têm se debruçado sobre ele. De uma maneira geral, as pessoas que passam por essa experiência relatam fases semelhantes, que são sensação de paz e desaparecimento da dor, com alteração das noções de tempo e espaço, desprendimento do corpo físico e capacidade de flutuar, ouvindo o que se passa no ambiente no qual o corpo se encontra ou viajando a locais distantes. Até mesmo viagens para outros planetas e galáxias. Também são muito comuns os relatos de uma viagem por um túnel que possui uma luz no final para a qual as pessoas são atraídas. Essa é uma luz muito intensa e brilhante, mas não é capaz de ofuscar a visão e é bastante chamativa. Aproximadamente 10% dos casos de quase-morte relatam que, após ultrapassar a luz, existe um ambiente paradisíaco com um limite o qual, se for ultrapassado, não será mais possível retornar à vida. Muitos relatam que vivenciaram uma retrospectiva das suas vidas. Alguns relatos possuem a companhia de figuras espirituais ou de entes queridos já falecidos, independentemente da religião de quem sofre. A EQM é comum relatar encontros com entidades superiores e de uma bondade assombrosa. Muitos dos relatos afirmam terem recebido um conhecimento de todo o universo, entendendo por que estamos aqui, que todos somos uma coisa só. O tempo de duração da EQM também é muito variável. Na verdade, muitas pessoas relatam que durante essa experiência a noção de tempo desaparece, e eles não sabem se ficaram vivendo aquele momento durante 10 minutos ou anos. O que os estudiosos do tema notaram é que, quanto mais longa é a parada cardíaca do paciente, mais complexa será a EQM, com histórias mais elaboradas e diversos acontecimentos. Qual é a explicação da ciência para a EQM? Para alguns desses fenômenos, a medicina possui explicações razoáveis, como por exemplo a visão do túnel, que pode ser causada pela falta de oxigenação adequada no cérebro, o que causa uma ativação anormal das células da visão. Esse fato também já foi relatado em pilotos de caça, quando alcançam velocidades muito altas e sofrem de problemas de oxigenação. Já a sensação de abandonar o próprio corpo pode estar presente em outras situações que não envolvem a morte, como a meditação, o sono ou até o uso de drogas. Para os médicos, isso acontece porque essas atividades ativam uma parte do cérebro chamada de giro angular, que também é ativada em alguns casos de epilepsia, causando visões e a sensação de estar fora do corpo. Outros médicos, contudo, são mais céticos e dizem que as EQMS não passam de fruto da imaginação. Mas, então, por que tantos relatos seriam semelhantes? Para os cientistas isso é que chamamos de contaminação. De tanto vermos relatos e experiências semelhantes em filmes e livros passamos a acreditar que tudo será exatamente assim e relatamos situações parecidas, fatos que a medicina desconhece. Porém, apesar dessas explicações, a medicina ainda não sabe, por exemplo, como entender o fato de pessoas que estavam clinicamente mortas mas que se recordam de momentos ocorridos dentro das salas dos hospitais. Como o caso de um paciente em coma atendido pela equipe do médico holandês Pim van Lommel, que teve a dentadura removida e guardada por uma das enfermeiras. Após retornar do coma, o paciente se lembrava exatamente de qual enfermeira a tinha removido e onde a dentadura estava guardada, com detalhes do seu atendimento, sendo que não existia atividade cerebral para isso.
Alguns estudiosos acreditam esses fatos a erros durante os atendimentos nas emergências. Talvez esses pacientes não estivessem realmente clinicamente mortos, pois as medições podem ter sido feitas de maneira indevida. Mas não existe nenhuma teoria que corrobore essa visão. Uma outra visão. Existem alguns estudiosos, contudo, que preferem fugir das respostas padrão e pararam de negar a EQM. Eles partem do princípio de que essas pessoas realmente vivenciaram essas situações. Para eles, a explicação é uma programação do cérebro, como uma maneira menos dolorosa de enfrentar a morte. Assim, nosso corpo passa a liberar um excesso de endorfinas, fazendo com que o momento seja menos estressante. O que muda na vida das pessoas após uma EQM? Muitas pessoas que passaram por uma EQM relataram que tiveram mudanças significativas em suas vidas. Vários modificaram até mesmo a forma de encararem a religião, tornando-a menos restritiva e doutrinária. Ou seja, os que vivenciaram essas situações dizem que a experiência os ensinou que todas as religiões possuem uma visão interessante sobre a vida após a morte, e por isso eles passaram a adotar uma crença mais holística, afirmando que existe uma outra dimensão espiritual, sem se importar muito com a ideologia religiosa dela. Outro fato frequente se associa à presença de um ser iluminado e de muita bondade que costuma aparecer ou acompanhar algumas pessoas nessa jornada. Os cristãos tendem a crer que é Jesus Cristo, os judeus afirmam ser Deus ou um anjo e para alguns é apenas a compaixão. Essa descrição varia muito conforme o contexto cultural e a crença das pessoas, mas a descrição é muito similar em todas as partes do mundo. Outro ponto sempre muito enumerado por quem vivenciou uma EQM é que eles perderam o medo da morte. Essas experiências também ajudam a confortar quem está vivenciando o luto, modificando a nossa consciência sobre o que é a vida e o que é a morte, dando a elas uma outra dimensão e significado. Também foram relatados menores índices de tentativa de suicídio em pessoas que passaram por uma EQM. Muitos relatam terem aprendido com a experiência e entenderam que, por mais difícil que seja o momento, a vida sempre terá um propósito. De uma maneira geral, quem vivenciou esse momento costuma não ter mais medo da morte, valorizar os pequenos detalhes do cotidiano, se preocupar mais com os outros e desenvolver a espiritualidade. Essa é uma apuração de Sóstenes Formiga, especialista em marketing digital.